Vamos falar sobre mecanismo de reações ou mecanismos de reação, né? Na parte de mecanismo de reação, pessoal, o que é importante a gente observar é o seguinte, é que algumas reações químicas seguem alguns caminhos, elas podem ter etapas intermediárias, tá certo? E essas etapas intermediárias a gente consegue prever também utilizando as leis cinéticas. Como que a gente faz isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiramente, a gente precisa saber, né? O que acontece no nível molecular, ou seja, o mecanismo de reação ele vai dizer, né, o que está acontecendo no nível molecular e qual vai ser a ordem de reação. Também vai nos dizer, né, se a gente pode rejeitar algum mecanismo, né, e além de dizer se o mecanismo ele vai ser rápido ou lento. Veja só, se o mecanismo não, se a velocidade, né, se a etapa limitante, a velocidade de etapa limitante vai ser, se a gente consegue determinar essa etapa limitante, que vai ser a etapa lenta de reação. Só que é o seguinte, a etapa lenta, pessoal, a gente pode utilizar ela para calcular a lei de velocidade. Por quê? Porque a etapa rápida, ela não vai limitar a reação, a formação dos produtos. Então, é óbvio que a gente tem que olhar para a etapa lenta para determinar a lei de velocidade, tá bom? E para fazer isso, o que a gente faz? A gente tem que olhar o que a gente chama das etapas elementares, ou seja, você tem que escrever todos os mecanismos de reação e depois somar esses mecanismos, né, que vai ser o mecanismo final, digamos assim, um mecanismo final que vai ter a equação global, onde ele é a soma desses mecanismos elementares, e dentre os mecanismos elementares você vai ter que encontrar quem é a etapa mais lenta. Isso é experimental, tá, pessoal? Então com isso a gente consegue ver certinho qual que vai ser as etapas, quais serão as etapas limitantes, tá bom? Vamos olhar as reações. Para a gente fazer uma correlação das etapas elementares, você constrói um diagrama como esse, né, uma tabelinha como essa, e aí você coloca, né, as reações elementares, um fator que a gente chama de molecularidade, isso é muito importante, molecularidade, tá? E a lei de velocidade. Bom, se você tem um produto, um reagente indo para produto, você pode dizer que é uma reação unimolecular. Por quê? Porque você só tem um reagente dando origem aos produtos. Não importa quem sejam os produtos, o importante é que você tem apenas um reagente. Então você vai ter uma lei de velocidade que você pode falar que é K vezes A, tá bom? Então a velocidade é representada por esse fator. Lembre-se que a gente pode derivar isso aqui e obter a lei integrada e assim por diante. Se a molecularidade é bimolecular, significa que A pode reagir com A dando produtos ou A reagindo com B. Esse caso aqui, como B é diferente de A, provavelmente a lei de velocidade vai ser diferente. Vamos dar uma olhada? Então tá. Então você classifica como bimolecular, porque você tem agora dois produtos reagindo, podem ser iguais, por exemplo, hidrogênio e hidrogênio dando H2, tá certo? É uma maneira de você olhar a reação, tá certo? Ou hidrogênio mais OH dando água, por exemplo, é um outro mecanismo que você tem A mais B, tá certo? Então, para o caso A, você vai ter o K A ao quadrado. Por que A ao quadrado? Porque aqui você pode trocar por 2, né? Por 2A. E aí você lembra que o coeficiente estequiométrico passa, então, a ser a potência da reação. E depois você vai ter a lei da velocidade aqui, no caso do A mais B, que é a constante cinética que multiplica A e B. Simples, né? Termolecular e assim por diante. Você vai ter diversos tipos de constantes e diversos tipos de maneiras de escrever a velocidade de reação. Por exemplo, a AB dando produtos vai ser K ao quadrado, porque você pode trocar o A aqui por 2, né, e multiplicar por B. Né? 3A indo para produto, então você vai ter A elevado ao cubo. Por quê? Como se tivesse A. E você pode ter ABC, ou seja, com 3 reagentes diferentes. Isso acontece? Isso acontece várias vezes e até mais, pode ter até um D aqui, né? E aí você vai ter uma reação de ordem 4, né? E aí a velocidade vai ser K que multiplicar ABC. Podem notar que aqui já começa a ficar um pouco mais complexo, porque na hora que você derivar e integrar depois, né, a lei integrada, ela vai ficar um pouquinho mais complicada. Mas em princípio você pode descrever as equações
e as reações elementares desta maneira, tá bom? Isso então faz com que a gente consiga fazer algumas previsões. Vamos ver quais são? Bom, por exemplo, quando a gente usa catalisadores, eu vou falar mais para frente para vocês os catalisadores, né? O catalisador ele vai interagir com o reagente, né? E ele vai aparecer como ele vai aparecer lá possivelmente como um intermediário de reação, né? Só que o catalisador ele é consumido, mas ele é regenerado no final. Isso aí vocês já lembram ali do ensino médio, né? Que é a definição de catalisador, tá certo? O intermediário, por sua vez, ele é formado por um curto período de tempo, ou seja, ele é formado, na verdade, ele é uma situação intermediária entre os reagentes e os produtos, tá certo? E eles são formados numa etapa anterior de ser consumida, tá certo? Então, vamos imaginar que você tem uma substância A que vai para B, mas ela forma uma espécie A'. Essa etapa A', né, ela é considerada um intermediário de reação. Vamos dar um exemplo para vocês. Então, catalisadores, pessoal, podem ser descritos dessa maneira e eles entram no mecanismo de reação. Tá? É mais complexo o mecanismo com o catalisador, porque dependendo do catalisador que você utilizar, você pode alterar o mecanismo da reação, e alterando o mecanismo da reação, você altera a velocidade. É isso que é interessante do catalisador. No fundo, o catalisador, o que ele vai fazer? Ele vai interagir com esse reagente, né? E ele vai ser uma etapa, né, do mecanismo e da reação. Por exemplo, se uma espécie qualquer, uma substância, se absorve em um catalisador metálico, esse estágio da espécie absorvida vai ser uma etapa dessa reação, tá certo? E ele pode formar, por exemplo, um produto intermediário. Então, você pode ter uma situação onde você tem catálise e a formação de intermediários, tá certo? Esses intermediários a gente tem como detectar eles, né? A gente utiliza algumas técnicas espectroscópicas, entre outros tipos de técnicas analíticas que vocês podem utilizar para determinar esses intermediários, né? Isso aí vocês vão ver lá em análise instrumental como fazer isso, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha. Olha, nós temos uma reação aqui da água oxigenada, que é o H2O2, com o I-, né? O iodeto, formando água, e esse cara aqui, ó, IO-, tá certo? E depois você vai ter uma segunda etapa de H2 com esse cara aqui, olha só. De novo o peróxido vai reagir com esse cara aqui, né? Formando água mais O2 mais I-. Então, se você tem água oxigenada na presença de I-, né? Vai tanto o I- quanto o IO-, né, formado reagem com água oxigenada. Notem que essa é uma etapa lenta e essa é uma etapa super rápida. Então, se essa é uma etapa rápida, ela não vai aparecer na lei de velocidade. Logo, você vai ter o quê? Você vai ter esse cara aqui. É uma reação em duas etapas, né, de reação. Olha que interessante. Então, você vai ter a decomposição desse cara em O2. Mas olha que interessante. Olha o I- aqui. O I- aparece novamente regenerado. Aí você pode falar, poxa, então quer dizer que IO- reage com a segunda molécula de água? Você pode até dizer isso, mas você pode dizer que esse cara aqui é um intermediário de reação que foi catalisada pelo I-, que é a água oxigenada catalisada pelo I-. Olha que interessante. Quem que vai determinar a velocidade, pessoal, é a formação desse intermediário. Por quê? Essa é uma reação slow. Então, qual é a etapa determinante da reação? É a etapa 1, que é a etapa lenta, tá certo? Será que existem alguns intermediários? Sim, o IO-, tá bom? Olha que interessante. Então, você tem uma reação catalisada com formação de intermediário IO-, tá certo? E o produto aqui é a decomposição da água oxigenada, ó, em água mais oxigênio. Se você escrever a equação global aqui, você pode cortar esse menos aqui. Por quê? Porque ele é um catalisador. E você pode cortar o IO-, que é um intermediário formado. Ele não aparece na reação global, tá certo? Mas se você for escrever a lei de velocidade, você vai ter que considerar esse cara. Por quê? Porque ela é lenta. Então é por isso, pessoal, que muitas vezes
não adianta a gente só escrever a equação global, a gente tem que escrever a equação intermediária. Por quê? Porque a lei de velocidade vai ser dada por uma reação elementar, né? Uma das reações elementares, e nem sempre a reação elementar vai coincidir com a reação global, tá certo? Vamos escrever a lei de velocidade. Para escrever a lei de velocidade, pessoal, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa olhar a etapa lenta, tá certo? E depois observar qual lei de velocidade que vai coadunar com o mecanismo de reação. Vamos voltar então à nossa reação. Nós sabemos já que ela é assim, né? Então, qual que é esperada a lei de velocidade? Se essa etapa é etapa lenta, a etapa de I- sendo formada, então, possivelmente, essa reação vai ser a reação que nós teremos que escrever para descrever a lei de velocidade. E está aqui, ó, lei de velocidade em função dos reagentes, pode ser a reação de I2O-, H2O2 com I-, tá certo? Isso se for em função dos reagentes. Então você pode escrever a lei de velocidade como sendo esses dois caras. Interessante, né? Muito interessante. Vamos dar uma olhada agora a uma outra reação. Qual dessas reações, né? Qual dessas reações ela vai ser formada ali, vamos dizer, com A mais 3B igual a D, dando F. Então, se a gente estudar essa reação, qual vai ser o mecanismo final? A gente vai ter isso aqui, ó, rápido, slow e very fast. Isso significa que essa é muito rápida, essa é a lenta, essa é rápida. Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber, né, para a gente determinar o mecanismo da reação, né? Olha só, qual reação, qual lei é esperada? A lei onde nós temos a mais lenta, ou seja, o consumo aqui dos reagentes, tá bom? Esse número aqui vai ficar, essa concentração vai ficar cada vez menor, então vocês vão ter uma curva, né, onde o slope vai ser negativo. Então a lei de velocidade é K que multiplica C por B. Simples, né? Bom, vou falar um pouquinho depois sobre catalisador, e esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo, onde eu vou mostrar para vocês agora como que o catalisador ele vai influenciar nessa energia de ativação onde nós temos na reação química.